beleza? Aqui é o LD. Então vamos fazer um vídeo desenhando o Bashra de Laylock. Galera, vou logo falando, se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o like para receberem mais notificações de cada vídeo novo no canal. Galera, me desculpe por esse sumiço de mim, porque estava ocupado e não tinha tempo para gravar vídeo. Agora vamos desenhar. Segura esse fundo aí. Esse é o Rick 013, sucesso com a mulher. Ela já tá louca, embrasada. Ela aqui que ela desce, travando na van. Vai tomar em alto
Galera, muito obrigado por assistir meu vídeo até o final. Deixa o like até o fim e tchau.